Feche seus olhos mais uma vez. Deus abençoe a Aline. Tu és o autor de tudo aquilo que será dito nessa noite, porque tu colocou a mensagem no coração dela. Gere tranquilidade a ela, gere a convicção de que ela está aqui não porque eu chamei, mas porque aprove ao Senhor querer que ela fosse sua porta-voz hoje. E prepara o nosso coração para te ouvir. Que o teu Espírito ministre ao nosso coração. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Agora vai. Boa noite, igreja. Gente, como é especial cada parte do culto, né? Eu cheguei aqui tão nervosa, como sempre. E aí eu fiquei ali, eu fiquei apertando assim meu pulso. Aí eu apertei um pouquinho assim. Aí eu falei, caramba, tô quente, tô gelada ao mesmo tempo. Aí eu fiquei bem quietinha ali no meu banco. E eu comecei a sentir o meu pulso, né? E eu falei, caramba, obrigada, Deus. Eu tô nervosa, é porque eu tô viva, né, gente? É porque tá bom, então tá ruim. E aí, Deus foi acalmando o meu coração, que ela ali segurando minha mão. Eu falei, meu Deus, que nervosismo. Aí vem um louvor e canta músicas que vai falar sobre a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Há uma semana eu estou mastigando essa mensagem no meu juízo, né, como dizia minha mãe. Então, eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, o Evangelho de João 3, do 1 ao 17. Aí eu vou estar lendo com os irmãos. Como você já disse, eu estou nervosa, então se eu começar a falar muito rápido, levanta a mão discretamente, assim, que eu vou entender que é para me dar uma desacelerada. Beleza? Posso? Amém? João 3. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo, disse-lhe, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode encontrar o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos então respondeu, como pode ser isto? Jesus respondeu, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Oremos. Senhor Jesus, Pai de amor, muito obrigada por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração e que ela venha encontrar no coração dos irmãos um solo fértil, Deus, nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, vamos falar sobre o texto um pouco, tá? O que aconteceu por aqui? Eu escolhi esse versículo, é um versículo que todo mundo sabe de cor, todo mundo sabe, todo mundo completa quando se é dito, mas a gente esquece de ler um pouquinho antes, um pouquinho depois, para entender como foi, o porquê desse versículo, por que Jesus estava precisando falar aquilo naquele momento. E vamos falar um pouco, entrar na história, e eu convido os irmãos a entrar na história comigo. Amém?
Jesus estava lá em Jerusalém fazendo seus feitos, era tempo de Páscoa. Ele fazia muitos milagres e o pessoal foi crescendo, que cria nele, foi acompanhando. E certa noite, Nicodemos chegou para ele, temeroso e impulsionado pela necessidade da sua alma, de saber como é que era isso, que milagre era esse, como é que fazia, quem era esse homem e como faz para ter também essa vida eterna. E aí, quem era Nicodemos? Um mestre, um cara importante, que se a gente fosse falar hoje, seria ocupava uma posição na Suprema Corte dos judeus, correto? Então, era um cara que entendia, e ele não sabia ali como que Jesus podia fazer tudo aquilo. E ele começa, se você acompanhar na sua Bíblia comigo, lá no verso 2, ele começa perguntando, Jesus, quem é você? Por que você só pode ser o mestre? Como faz para entrar nisso? Né? Lá no verso 4, Jesus já respondeu para ele que precisa nascer de novo, mas ele continua, como pode ser isso? Não estou entendendo. No verso 9, ele continua falando, e Jesus continua o diálogo. É preciso que nasça de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, o que é espírito é espírito. Você precisa nascer da água e do espírito. E ele, no verso 9, continua, mas eu continuo sem entender. Eu não entendo. Jesus continua lá no verso 11 e verso 14. Se eu estou te falando coisa terrestre, você não está entendendo, imagina celestiais. Aí eu penso assim, Nicodemos todo cheio, né, da sua inteligência, do seu intelecto, parado assim na frente de Jesus, falou assim, o que esse cara está falando para mim? E aí Jesus continua, verso 14 aí, minha gente. Para que ele pudesse entender o que Jesus estava falando, Jesus lembra de um feito lá no deserto, Moisés, onde a gente sabe, parêntese, a gente sabe que durante o deserto o povo murmurava e Deus perdoava, murmurava e Deus perdoava. Em uma dessas ocasiões, o povo murmurou muito, falou muito contra Deus e contra o próprio Moisés. E aí Deus ficou irado e mandou um monte de serpentes. Você vai encontrar isso aqui em Números 21, do 8 a 9, na sua Bíblia, tá bom? Então, Jesus começa a lembrar desse feito que Moisés fez, ou que Deus fez com Moisés, certo? E Deus manda um monte de serpente voadora. Era de fato, gente, lê lá. E aí, essas serpentes começaram a morder o povo, os judeus. E todo mundo que elas mordiam, morriam. Ficavam muito ruins e não tinha solução para aquilo. Morreu muita gente. Aí o povo se arrepende e vai para Moisés. Moisés, pelo amor desse Deus aí, né? Ora, porque o povo está morrendo, não posso. Aí Moisés vai lá de novo, fala com Deus, Deus, meu pai, não sei como ele orava, né? Mas ele falava com Deus, e aí Deus aceitava o clamor de Moisés e falava, ok, mais uma vez eu vou perdoar o povo pela sua murmuração e pela sua ingratidão. E aí o que acontece? Deus pede Moisés para fazer uma serpente, pendurá-la lá no alto. E todo mundo que foi mordido ali, que está muito ruim, ao olhar para a serpente, ele era curado, só ao olhar. Não havia causa para a mordida daquelas serpentes, assim como não havia solução para a mordida das serpentes, assim como não há solução para nossos pecados morais, nossas doenças morais, nossas doenças até mesmo físicas e, por que não, de alma, senão que não seja Jesus. E aí, no verso 17, me ajuda aí. Importa que, assim como Moisés testificou lá, levantando a serpente, e o povo era sarado, importa que eu seja levantado e o povo entenda que eu sou a única solução. Na conversa de Nicodemos, volta para o meu contexto, minha gente. Está lá Jesus conversando com Nicodemos, e Jesus lembra desse feito. Ele fala, agora tu entendes? E ele fala, importa. E o diálogo continua lá, verso 15 adentro, e Jesus fala que isso tem que acontecer, por quê? Para que você tenha vida eterna, para que você, Nicodemos, possa entender o que eu estou falando. Aí, no verso 16, Deus fala assim, aí no verso 16 é o que fala, que importa que eu levanto. Aí eu fiquei pensando em casa nesse verso, eu falei, gente, Nicodemos, ele está ali parado. Aí ele começa lá no 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho.
Todo mundo conhece, né? O próprio filho estava falando com Nicodemos. Era o próprio filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Ele já deu. Isso estava Nicodemos em frente de Jesus e Jesus falando para ele: ei, Deus me trouxe aqui porque ele me deu, ele já me deu. Nicodemos naquele instante era o presente. Jesus naquele instante era o presente de Nicodemos. E isso me chamou a atenção porque Jesus a todo instante pode ser é o meu presente e o seu presente. Porque para Nicodemos, que não era cristão, não era nada assim, queria saber como fazia, ele falou bem assim: é preciso que você nasça de novo. Mas para mim e para você, que já somos cristãos, Jesus é o nosso presente e ele fala todo dia: ei, você já nasceu de novo, sabia? Tem hora que é preciso que Jesus olhe para a nossa frente e fale: eis, eu sou o seu presente, e você se esqueceu que já nasceu de novo? Ei, você já nasceu de novo, esse pecado já te libertou, por que você está fazendo isso de novo? Ei, você já me aceitou, eu já estou caminhando com você, você já desceu nas águas, você já me aceitou, já provou publicamente, por que está fazendo isso de novo? Jesus Cristo estava falando para Nicodemos: eu sou o filho que desceu, que vai padecer, que vai morrer por você, para que você entenda que é preciso nascer de novo depois de velho. Mas isso é para o não cristão. E para mim? Muitas vezes eu me pego Jesus falando: ei, Aline, você já nasceu de novo. Mulher, você já nasceu de novo, mulher. Está pecando nisso de novo por quê? Às vezes até um puxão de orelha. Senta aqui, você já conversou, você já ajoelhou, você já chorou, você falou que não ia fazer mais, está fazendo de novo por quê? Jesus é o meu presente, meus irmãos, e é o presente seu também. Mas eu poderia parar por aqui, que essa foi só a introdução. Eu trago 3 reflexões para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse amor. E é por isso que eu falo, Jesus ele é lindo, porque ele foi fazendo toda a atmosfera para chegar na mensagem, porque os louvores que cantaram foram sobre o amor. Quem era eu antes de Deus? Antes da graça, quem era eu? Quem era você? Eu gostaria, de fato, que só essa memória, você... Quem era você antes de Deus? O que você fazia antes de Deus? Como foi esse encontro? Ei, você já nasceu de novo. Ei, você precisa nascer de novo. Ponto 1, gente. Cadê meu ponto 1, meu Deus? Cadê? Achei. Tópico 1. Que amor é esse, gente? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse quando a gente olha para o nosso passado, a gente fala: caramba, eu era assim, e eu agora sou assim. Que amor é esse que nos olha do avesso, nos tira lá das entranhas, faz a gente ficar despido diante dele. A gente não consegue esconder nada. Que amor é esse? Que me dá vontade de ir lá esconder por causa daquilo, mas eu sei que lá também ele me vê. Que amor é esse que me constrange a tal ponto? Que amor é esse que deu seu filho unigênito? Que amor é esse que viu seu filho? E para isso eu lembro de uma história que aconteceu na cidade de São Paulo. Não sei se ela é verídica, então não vou discorrer como se fosse uma parábola, certo? E numa noite dessas de frio, de chuva, tinha um garotinho lá, no sinal, tipo ali naquela Praça da Velhinha ali, né, das estátuas, eu não sei que nome daquilo, do poço, que sempre tem um pessoal vendendo bala, uns meninos. E desse dia estava muito frio, chuvoso, ninguém abria mais o carro, ninguém comprava mais balinha alguma. E aí esse menino sentou lá no cantinho e ficou lá quieto. Um policial de longe olhou e falou assim: que isso, filho? Tá perdido? E aí ele fala ao policial: não, mas eu estou aqui, já está chovendo, ninguém compra mais as minhas balas, ninguém abre mais a porta para mim, ninguém ouve mais o que eu falo, e eu não sei nem onde é que eu vou dormir, porque a minha caixa de papelão também está molhada. O policial, então, olha para ele e fala bem assim: olha, você vai descer tal rua, vai virar à esquerda, entrar à direita, e lá no final tem um casarão branco. Chegando lá, você vai falar o seguinte: João 3,16. Aí, só isso. Essa é a sua senha para você entrar no casarão. E ele foi, sem entender nada, mas era um espaço para ele dormir. Ele não tinha nada, foi. Ele chegou nesse casarão e o que ele fez? Gritou de lá: João 3,16.
Aí abriu a porta uma senhorinha. E a senhorinha olhou para ele e falou assim, entra, meu filho, entra. Ele entrou. Aí ela, está com fome? Aí ele, eu não como há 2 dias. Aí ela abriu a porta assim, da cozinha até lá uma mesa e deu de comer para ele. Ele comeu. Ele ficou maravilhado com aquilo, porque ele não sabia nem quem ela era. E aí ele pensou, comia de tudo. Ele pensava assim, sujo, maltrapilho, fedido. Aí ele olhava assim e ficava assim, caramba, João 3,16, eu não sei o que significa isso, mas alimenta um garoto faminto. Aí ele ficou ali extasiado. Depois vem ela e fala, filho, vamos tomar um banho? Vamos subir, sobe para o quarto. Ele subiu. Chegou lá no quarto, tinha uma banheira imensa, água quente, sabonete, sais, tudo. Esse menino tomou o banho mais maravilhoso da vida dele. E enquanto ele se saboava, ele ficava assim, João 3,16. Eu não sei o que significa, mas eu sei que torna um garoto muito sujo, limpo. Ele vai dormir no quarto do lado e a senhorinha fala, entra, o quarto é seu, vai passar a noite aqui. Ele ia passar a noite no papelão, minha gente. Nem no papelão que estava molhado. Ele deita na cama, olha a janela, imagina a cena. Olha a janela, aquela chuva caindo, mas ele estava lá quentinho, quentinho. Ele pensou, João 3,16, eu não sei o que isso significa, mas eu sei que aquece um coração de longe. Não vou ler aqui não, gente, que eu quero contar para vocês, mas deu para entender, né? E aí acordou, e ele desce, vai tomar um café, aquela outra mesa farta. E ele ficava assim, maravilhado com aquela mesa. E só vinha na cabeça dele, João 3,16. De repente, a senhorinha vem para ele e fala assim, filho, você entendeu? João 3,16. E ele fala assim, não sei o que significa. Ouvi isso ontem à noite, pela primeira vez na vida. Aí ela vai lá na estante, pega um livro preto de capa dura, era a Bíblia, e começa a ler para ele João 3,16. E aí ela pergunta, agora você entende? Aí ele, eu ainda não entendo muito bem. Mas, agora eu vou ler, que essa parte também é importante. Ele diz assim, eu não entendo muito bem o que significa isso, mas agora eu sei que isso faz um garoto perdido se sentir totalmente seguro. Eu, trazendo para mim agora, não entendo como Deus pode ter dado o filho dele para a gente. Não entendo como um pai pode ter vindo. Olha o amor nos constrangendo. Que amor é esse? Não entendo como um pai pode ter visto o filho morrer, ter sido sofrido, perseguido. E ali, também não entendo como Jesus aceitou. Não entendo. Ele teve os seus momentos no percurso, mas eu não entendo como ele foi até o fim. Não entendo. Mas eu entendo que João 3,16 faz toda a nossa vida valer a pena. Amém? Dorme não. Faz todo mundo valer a pena. Faz tudo valer a pena, João 3,16. Esse amor te constrange, meu irmão? Porque me constrange. Porque me deixa assim, o que é que eu vou fazer com esse amor agora? O que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer com isso? E aí eu entro no segundo tópico nosso. Que amor é esse que nos impulsiona a sermos como Ele? E agora? Que amor é esse que nos impulsiona a ser como Ele? Me constrangeu, eu fui pego, eu entendi o nascer de novo, eu estou anos-luz à frente de Nicodemos. E a Bíblia fala que cada árvore é conhecida pelo seu fruto, lá em Efésios. Né? A gente sabe que não é a obra que salva ninguém. Mas olha bem, eu acho que você já sabe isso, mas não custa nada ouvir de novo. É impossível ser o mesmo depois da entrada de Cristo na sua vida. É impossível. Então, o que vem? Eu não sei qual é a sua dificuldade na caminhada com Cristo, mas eu vou contar uma experiência pessoal minha. Eu aceitei Jesus, eu já estava na casa do Senhor, eu já trabalhava para o Senhor lá na Bahia, na minha antiga igreja. E eu tinha uma mágoa muito grande. Eu não sei qual é a sua dificuldade aí hoje. Em aceitar Jesus e em andar com Jesus. Em pegar esse amor que te constrangeu e ser como Ele. Eu não sei. Mas a minha era perdão. A minha dificuldade de perdoar era imensa. Tudo. Pisada no meu pé é uma coisa mais grosseira. Eu não tinha, eu nem queria, na verdade, perdoar.
Isso eu já estava dentro da igreja. Já estava trabalhando para o Senhor ali. Mas a caminhada com Cristo foi me pegando, gerando em mim uma vontade de ser como Ele. Então, aquilo que para mim era normal, não perdoar, eu precisava trabalhar. Eu sabia que ia doer. Mas a primeira pessoa que eu tinha que perdoar, e a primeira pessoa mesmo, não era nem a mim, eu tinha o meu pai. Para vocês terem uma ideia, meu pai deixou a gente, eu tinha 3 anos, meu irmão 2, uma história bem triste. Mas, enfim, eu fiquei 20 anos sem falar com meu pai. Mesma cidade, sabendo onde mora, nenhum contato, nem dele, nem comigo. Isso foi me alimentando em mim uma rejeição muito grande. Como pode um cara que me quis tanto não mandar um oi para mim? Não passar para dizer, oi, tudo bem, construir outra família, outros filhos, e não querer saber de mim. Logo de mim, gente. Isso me gerava uma rejeição muito grande, uma mágoa muito grande, porque eu sabia que para trabalhar ele passava pela rua da casa da minha avó e ele não tinha coragem de ir lá. Por muito tempo isso doeu. Isso foi crescendo, e eu fui criando um rancor, sei lá o nome que dá para isso. Mas eu não conseguia falar, pronunciar, para você ter uma ideia, o nome do meu pai. Vinha aqui, descia como um bolo. Mas eu já estava na igreja, eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha até batizado e nascido de novo nas águas, nesse negócio. Eu precisava caminhar com Cristo. E isso me incomodava. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso, porque a gente conhece a árvore pelo fruto. Hoje eu te conheço, mas meu pai não. A família do meu pai não. E talvez não doa nele, mas dói em mim. E eu falei, é seu, Senhor, a minha vida é sua. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero ter o Senhor na minha vida. Eu não quero desagradar o Senhor. Isso as minhas conversas. E eu falei, eu vou ter que ir lá, depois de casada, Não, depois eu vou perdoar. E eu perdoei. Dos 3 eu perdoei ele, eu tinha 18, 19 anos. Eu consegui perdoar meu pai com muita luta, tá? Não foi fácil, não. Foi luta atrás de luta, foi eita atrás de eita dentro de mim, conflito. Mas no dia que eu consegui pronunciar o nome dele, pastor, foi algo assim para a minha vida, tipo, tiro morto das costas. E aquilo me deixou tão leve com Jesus. Eu lembro de ter chegado em casa, depois de eu estar na igreja e tal, e conseguir falar o nome do meu pai. E eu cheguei em casa e falei, Deus, é tão bom perdoar. É tão leve perdoar. Por que doía tanto? Por que eu não queria? Mas é tão leve perdoar isso. E aí, acabou, passou. Eu consegui perdoar meu pai. E foi muito lindo para a minha vida. Continuar mais leve com Jesus. A gente conhece a árvore pelo fruto. Se a gente anda com Jesus, não é a obra que nos salva, mas a gente precisa demonstrar a diferença. Algo mudou. Casei, 23 anos, vim para outro estado. Meu pai não me incomodava mais, esse sonho não tirava mais da mim, não me incomodava, não era mais pesadelo, mas eu continuava naquela coisa, poxa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Eu venho andando com Jesus, caminhando com Jesus, e eu preciso. Mesmo que isso não doa mais em mim, mesmo que eu podia deixar isso para lá, porque eu perdoei. Eu comecei a falar, caramba, eu preciso dar um passo a mais nisso aí, com Jesus. Preciso dar um passo a mais. Isso não me culpava. Um belo dia, eu acho que foi levada pelo Espírito Santo, mas porque andar com Jesus faz a gente fazer coisa que a gente não quer. Que a nossa carne não quer. Aí eu pensei num belo dia, vou lá na Bahia, vou bater na porta dele e vou chamar ele de pai. Já perdoei, difícil era perdoar. Agora, para a Bahia é uma coisa mais fácil. Eu já tenho Jesus, já está tudo muito leve, eu já consigo falar sobre as coisas. Vamos para a Bahia. E nós fomos. Pensei eu que ia ser fácil. Falei, Jesus, como andar com o Senhor pode ser assim? Estava lá do outro lado. Agora eu vou, porque eu ando com o Senhor, eu vou agora mostrar o Senhor para eles. Eu preciso falar deles para o Senhor. Andar com Jesus faz a gente fazer coisa que a gente não acha que precisa. Mas é para o reino e é para Ele. Porque a gente começa a ficar parecido com Ele. E Jesus voltaria na casa do meu pai e falava, olha, eu te perdoei, você está liberado. Falei, tá bom, vou lá. Fui.
Fui assim, meu marido foi na frente, preparou toda a casa, a companhia, se ele fosse rejeitado de novo, ia ser ele, não ia ser eu. Mas deu tudo certo, gente, isso é outra história. Eu quero só contar para vocês que deu certo. Eu cheguei lá, eu entrei, fui muito bem recebida, eu tive como poder falar, o privilégio de falar para ele, eu perdoo vocês pelos 20 e tantos anos, você. Isso não me afeta mais, eu ganhei de presente 2 irmãs e um irmão, e agora mais um sobrinho, vou ganhar outro. Eu ganhei de presente uma madrasta que, para mim, era impensável ter alguma coisa com ela. E ela, hoje, tem mais apego comigo do que meu próprio pai. Eu ganhei. Na verdade, quem ganhou não foi eu, foi o reino. Foi Jesus. Porque mesmo hoje, não tendo tanto contato porque eu moro longe, eu posso dizer, eu tenho um pai, eu tenho irmãs, eu tenho sobrinhos, eu tenho uma família que, se eu for na Bahia, eu tenho que visitar, porque agora são importantes para mim. Andar com Jesus faz eu fazer coisa que eu não queria, que não era necessário, mas eu começo a ficar assim. Às vezes eu não quero perdoar, às vezes eu não quero falar com o irmão, às vezes eu quero desistir de alguém. Mas Jesus não me chamou para desistir de ninguém, e ele não desistiria. E eu estou andando com ele, aí eu começo a fazer o quê? Igual ele. E quem ganha? O reino. Então, eu consegui, e a gente pede para caminhar com Jesus. E quando a gente pede, a gente deixa ele trabalhar. E ele trabalha, ele faz as coisas que a gente nem vê. Porque, volta lá para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu já sou cristão. Você precisa nascer de novo. Todos os dias. Todos os dias, quando você encontrar uma situação difícil, que você não sabe como lidar, que você gostaria de deixar lá guardada, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Era o presente de Nicodemos. É o nosso presente todos os dias. Jesus. Não é fácil, mas ninguém falou que era. Não é fácil, mas é a sua luta com Jesus lá. Vai para o quarto, vai brigar com ele. Não é fácil. A gente precisa nascer de novo. Tá? Exemplo bem corriqueiro. Eu, quando no início do casamento, eu era muito bruta. Nem parece, né, gente? Bruta, logo eu. Mas eu era muito, assim, brutinha. Bruta mesmo. Meu marido sofria. Só que eu não via que eu era bruta. Olha só. Eu não via, eu sou um doce. Aí ele virava e me falava assim, olha, você está muito bruta, eu converso com você vem com 10 pedras na mão. Aí eu falei, eu? Isso aconteceu 1, 2, 3 vezes. E eu falei, caramba, eu preciso mudar, mesmo achando que eu não estava normal, de princesa. E eu falei, Deus, me ajuda, porque eu não estou vendo isso, não. Não estou vendo que eu estou sendo o cavalo da princesa. Não estou vendo. Aí, quando foi ontem, esses dias eu perguntei, e aí, deu uma melhoradinha? Aí ele, melhorou. Você consegue ver que nas coisas pequenas do dia a dia tem um perdão grande que era para o meu pai? Eu não sei o que te afasta de dar mais um passo na vida com Jesus. De dar mais um passo em estar presente com Ele, de fazer Ele caminhar mesmo com você. Eu não sei. Mas eu sei que Ele é a solução. E eu sei que o Pai dele deu Ele por mim, por você. O nosso Pai. E isso me faz entrar no terceiro tópico. Que amor é esse, gente? Que nos faz escravos por vontade própria. Escravos por vontade própria. Eu faço o que eu não quero, mas Jesus me ensina a querer, e eu faço, e isso é bom para mim. E depois eu falo, por que eu não fiz antes? Mari, faz favor. Pega essa corda aí do teu lado, e você também. Me ajuda aqui agora. Gente. Mari, me ajuda mesmo, tá? Bota isso aqui em você. Espera aí, tá, gente? Pode deixar. Pode botar aí, bota aqui na sua cintura, por aí, segura aí. Gente, que amor é esse que nos liberta e nos faz escravos por vontade? Que amor é esse? Você entendeu comigo? Primeiro tópico, que amor é esse que nos constrange? Pô, me constrangeu. O que eu faço com esse amor? Segundo tópico, andar com Jesus me faz fazer coisas que eu não quero, era para ser parecido com Ele.
Eu preciso dar fruto. Eu preciso ser diferente. Não há como ser igual. Certo? Terceiro e último tópico. Que amor é esse que nos liberta e nos faz escravos? Existia, numa tribo, uma vez, um índio. Esse índio conseguiu capturar uma águia. Ele capturou essa águia. A águia, a gente sabe que é um bicho que é solto, né? Que não se aceita ser presa, domada, domesticada. Mas ele conseguiu. Ele pegou esse filhote, em frente à aldeia dele, a casa dele lá, e botou num tronco. E amarrou, né, a patinha lá, eu não sei como é que fala, né? Mas é isso. Amarrou essa águia lá no tronco. Essa águia vivia assim. Ela rodeava. Eu vou pedir você para rodear comigo, porque senão, minha filha, esse fio vai ficar embolado. Ela rodeava o tempo inteiro nesse tronco. Ela cresceu fazendo isso. Pode ficar aí. Ela cresceu fazendo isso, rodeando o tronco. Rodeava. O índio adorava. Sentava e ficava lá, vendo aquela águia como... É eu, né? Isso é o tronco, nem você rodar, mas não. Vamos lá. E ela ficava rodando. Era isso que o índio adorava fazer com ela. Um dia, um missionário chegou naquela tribo e falou assim, chegou e se deparou com aquela cena. Falou, gente, como pode? Como conseguiu? Para que isso? Conversando com o índio, ele falou, solta a águia. Não pode, é um bicho que é para viver solto, é um bicho bonito, solta a águia. Ele, não solto. Sentou, explicou para aquele índio soltar aquela água. Não solto. É minha. Eu gosto de ver ela assim, ó, rodeando o tronco, presa. Eu gosto. Esse missionário, então, seguiu viagem. E aí, ele volta. Vou passar lá, porque eu quero ver se aquele índio não conseguir convencer, né? Ele de soltar aquela águia. Chegou lá, ele estava como? Sentado. E a águia estava como? Rodando no tronco. Ele falou, rapaz, tira a águia, libere a águia. Ele não liberou. Eu pago o preço. Ele não liberou. Eu pago o preço que for. Ele não liberou. Libero não. Solto não. Eu gosto de vê-la rodando. Eu gosto. É meu prazer vê-la rodando. Aí ele fala, cara, eu pago o preço que for. O índio, vai ser muito caro. Eu pago. O índio pagou, o missionário pagou. O missionário pagou e soltou a águia. Quando soltou a águia, o que a águia fez? Rodou. Fica aqui, minha filha. Fica aqui para mim. Pode ficar paradinha aí. Rodou. A águia rodou. A águia estava rodando. E eu não sei se você já entendeu, gente. Não sei se vocês já entenderam. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um preço muito grande foi pago para a águia. Pode ir, minha filha, obrigada. Um preço muito grande foi pago pelaquela águia. Um amor muito grande foi expresso na cruz por mim e por você. E às vezes, não, traz a corda aqui, que eu quero a corda. Obrigada. E às vezes, muitos de nós já fomos livres, já somos livres, já nascemos de novo, mas estamos como a águia, rodando no tronco. Já estamos livres, mas não nos sentimos livres. Por quê, Aline? Por quê? Lembra das frustrações? Quando eu falei aqui no tópico 2, meu pai estava na igreja, já fazia coisa para o Senhor, mas eu ainda estava presa, levando mala de frustração, medo, raiva, indiferença, mágoa e magoando as pessoas. Era eu. Cristo já tinha vindo, pago o preço muito alto. Eu já tinha nascido de novo, mas eu estava me sentindo como a águia, presa,
sendo livre. Eu não sei o que impede você de voar como a águia. Eu não sei. Talvez Deus trouxe você nessa noite, como tantas outras, para falar com o Senhor, para mostrar para você que você já é livre, que o preço foi pago e você não precisa ficar rodando no tronco. Você não precisa. Mas você quer, porque mudar, porque aceitou Jesus, é mais difícil. Perdoar, porque aceitei Jesus, é tão difícil, então eu prefiro ficar rodando no tronco, mesmo sendo liberta. Ajudar, contribuir, fazer algo de bom, pegar aquele meu pecado escondido de estimação e tentar trabalhar ele para me parar de fazer, é mais difícil. O que é mais fácil? Ficar como a águia, rodando, 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 no tronco. Cristo já pagou um preço alto por nós. Satanás, ele investe todo o tempo dele, como o índio investia naquela águia. Porque era o bel prazer de Satanás ver aquela águia ali. E ele sabia que, mesmo livre, ela não ia, porque ela cresceu assim. Ela ficava ali, habituada a ficar ali. Ela não se sentia livre. O que faz você não se sentir livre depois do alto preço que Jesus pagou por você? Mas eu não vim para deixar você só assim, pensativo. Eu vim para dizer que ele veio. Ele era o presente de Nicodemos. E ele é o meu presente e o seu presente. Ei! Você precisa nascer de novo. E essa é a última vez que eu falo hoje. Ei, tá esperando o quê? Para nascer de novo todos os dias, toda vez que um obstáculo chegar na sua frente, que você acha que não vai conseguir, mas você está assim com Jesus, ou você decidiu andar com Ele. Eu espero que essa palavra fique no coração de vocês muito tempo. Muito tempo. E que Jesus possa nascer de novo toda vez que você lembrar dela. Porque o nascer de novo é diário. Hoje de manhã na escola bíblica falamos sobre pecados imorais, não foi? Sobre situações onde a gente tem que dominar o velho homem. Ei, a gente precisa dominar o velho homem. Cristo já pagou um preço alto para você dominar o seu velho homem. E por que você não está dominando? Por que eu não estou dominando? Por que eu deixo ele viver? Por que eu deixo ele dar oi? Nicodemos já era velho, ele não entendia. Mas vocês, pela graça, já entendem. Eu, pela graça, já entendo. Que eu não preciso nascer do ventre. Eu preciso só caminhar junto. Aceitar ele. E falar, vem Jesus. Não vai ser fácil. Não é fácil. Mas a gente precisa. E isso é para crente, porque a gente fica frio. A gente fica frio na caminhada com Cristo. A gente se esfria. Só que o sacrifício dele na cruz, eu já fazendo assim para a cruz estar lá dentro. O sacrifício dele na cruz não esfria pela gente. Não esfria. Amém, gente? Então é isso. Eu gostaria de orar com vocês e passar a palavra para o pastor. Tá bom? Oremos. Senhor Jesus, Pai de amor, nós estamos aqui diante de Ti, Pai. O Senhor sabe como está cada coração aqui nessa igreja, nesse momento. O Senhor sabe de cada um aqui precisa. Então, toma cada coraçãozinho, cada pedido, Deus, em nome de Jesus. Ajuda em cada um aqui a se sentir livre e entender o Teu sacrifício na cruz. Ajuda cada um aqui a andar com Você e dar frutos que mostrem que já é do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra fique nos corações e que ajude cada um de nós a nascermos de novo em todo o tempo que precisar até o Seu retorno, até o Senhor vir nos buscar e falar conosco assim, vinde, vem cear comigo. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que eu te peço. Amém, amém e amém. Eu agradeço a oportunidade ao pastor Fernando e à igreja.